Oi, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse que eu vou estar falando hoje sobre Ben-Hur. Para quem não sabe, o Ben-Hur foi escrito no século XIX. Eu não sabia, eu achava que era uma história já pertencente ao século XX, e não é, de um moço, Lew Wallace. Esse autor inicialmente buscou escrever uma história que provasse que Jesus Cristo não existiu. Ele aceitou o desafio por conta de alguns amigos, ele era descrente de algumas coisas, e ele, investigando, estudando sobre a Bíblia, ele acabou escrevendo uma história que provava o contrário. Ele passou a acreditar em Jesus Cristo depois dos próprios estudos. Mas, enfim, apesar do título ser um conto sobre Cristo, a história não trata exatamente de Jesus. Trata-se desse moço, Ben-Hur, que é um israelita, né? Aquele povo suprimido, vivendo numa terra onde eles não tinham espaço, onde eles não tinham direitos. E vai contar a história desse rapaz que, cheio de sonhos de se tornar soldado ou de cumprir algum propósito na própria vida. Só que por um infortúnio durante a história, ele leva a culpa por uma coisa que ele não teve intenção e ele vai cumprir pena por isso. Por conta disso, ele acaba se desprendendo dos seus próprios familiares, da mãe e da irmã, e uma vez preso, o propósito dele passa a ser vingar-se desses romanos. Inclusive, um desses líderes romanos é um amigo dele de infância, e reencontrar a família. Mas o que é interessante na história, a grande sacada do Lew Wallace, é que a história do Ben-Hur acontece de forma paralela à história de Jesus Cristo. E aí há diversas passagens durante a vida do Ben-Hur em que ele está passando por alguma situação ou por algum momento da história em que Jesus Cristo está por perto, ele passa. E este nobre personagem também aparece em alguns momentos da vida do Ben-Hur. Então, é uma história que você sabe exatamente o contexto das coisas. É como se você tivesse focando, é como se você observasse novas histórias que estão ocorrendo ao redor daquela tão conhecida história sobre Jesus Cristo. O Lew Wallace consegue transmitir para o leitor, de uma forma mais tátil, mais fácil de visualizar, um cenário, uma época e um contexto que, quando você lê a Bíblia, você considera uma coisa muito distante. E talvez pela linguagem ser um pouco mais coloquial, pela linguagem ser um pouco mais uma linguagem menos profética, diferentemente da linguagem da Bíblia, então você consegue perceber bem uma época e um momento da história sendo resgatados para o leitor. Mas isso é bacana, você consegue ver um momento histórico que lendo a Bíblia, você não consegue percebê-lo de uma forma tão próxima quanto lendo esse livro aqui. E assim, o Ben-Hur vai passar por diversos desafios, por diversos obstáculos. Ele vai ter que conquistar algumas amizades, conhecendo pessoas, se desenvolvendo, ganhando nome. É uma série de impasses que ele tem que vencer, na verdade, para conseguir realizar o seu objetivo final, que seria vingar-se do Messala, que é o romano, e resgatar os seus familiares, a mãe e a irmã. Existe um filme de 1959, se eu não me engano, da premiação máxima do cinema, o Oscar. Foi um dos primeiros filmes a conseguir ganhar 11 Oscars na história, né? Se eu não me engano, só são 3 filmes até hoje que conseguiram essa proeza. O primeiro deles foi o Ben-Hur, depois nós tivemos o Titanic, e depois o Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei.
foram os únicos filmes que conseguiram realizar esse feito. Eu ainda não assisti o filme e confesso que estou curioso para ver. A história assim não valeria nada se não fosse essa novidade de fazer o leitor perceber uma época e um contexto já conhecidos, aliás, de tornar uma época e um contexto já conhecidos mais próximos ainda da realidade do leitor. Isso é o bacana dessa história. Eu recomendo. E essa edição aqui da Editora Abril é bem legal porque ao final da história tem uma seção com as páginas verdes em que nós vamos ter um mini dicionário, uma mini enciclopédia e alguns textos que vão fazer o leitor conhecer mais sobre alguns assuntos ou alguns elementos que estão constantes nessa história. Né? Você vai conhecer sobre a questão dos calendários. Nessa daqui, por exemplo, você vai saber sobre a história dos calendários, sobre a história da igreja, sobre a real data de nascimento de Jesus Cristo. Então, é um livro que não é um livro só que vai te entreter, mas é um livro que vai enriquecer teu conhecimento de qualquer forma. É um livro bom. E é claro, né, o momento mais interessante da história, assim, o ápice da história é a corrida de bicas, né, que são aqueles meios de transporte, digamos assim, um veículo de madeira sendo puxado por 2 ou 4 cavalos, né? Ele até esclarece aqui no final, também nas páginas verdes, de que a biga é aquela que é movimentada por 2 cavalos e a que é movimentada por 4 leva o nome de quadriga. Mais ou menos assim. E é isso, se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de dar um like, né? Compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal, comentários também são bem-vindos. Até o próximo vídeo.